Bem-vindo ao Além dos Voos, meu nome é Luísa, essa é Tereza. Antes da gente começar o vídeo, já aproveita para curtir, compartilhar com quem sentir que você irá gostar e se inscrever no canal. Se puder também comentar, ajuda também a gente bastante a divulgar nosso canal. Hoje a gente vai fazer uma dinâmica diferente e será o relato da Isa pela voz da Maria Lúcia. Boa tarde a todos, tá? E vamos ouvir o relato da Isa. Olá, Tereza. Boa Olá, tarde. Luísa. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo. É um prazer e uma honra estar aqui. Hoje eu estou emprestando a minha voz para fazer o relato da Isa, uma amiga e uma participante da Rede História Encantada, uma pessoa muito especial, um ser de luz. Ela teve, há uns anos atrás, um diagnóstico que levou a 3 cirurgias. Ela era portadora de um tumor no nervo auditivo esquerdo, era um neurinoma do acústico. E ela teve de fazer, então, essas cirurgias, 2 em 98 e uma em 2000. E exatamente nessa primeira cirurgia, ela conta de uma experiência fantástica com o sentir. Então, Isa nos relata o que viveu e sentiu durante o que acredita ter sido uma EQM, que é uma experiência de quase morte. Na época em que ela passou por essa primeira cirurgia, em 1998, ela se sentiu ausente do hospital, desse plano físico, por um tempo, ela não tem certeza, talvez por aproximadamente um mês, não se sabe ao certo. No momento em que a anestesia começou a fazer o efeito, ainda na sala de cirurgia, ela sentiu como se estivesse literalmente decolando, saindo do corpo mesmo e indo para não sabia onde. E aí só aterrissou ou retornou quando já estava na semi-intensiva, um mês depois da cirurgia. Ela esteve ausente durante todo o período da UTI, quando o quadro clínico era muito ruim, quando ela esteve realmente entre a vida e a morte. Então, ela esteve em coma por 3 dias e voltou. E relata assim: foi uma experiência inesquecível, única, real. Uma coisa, ela diz com a mais absoluta certeza: eu estive lá. Lá onde? O lugar para onde todos nós voltaremos um dia. E ela se recorda perfeitamente que estava num lugar lindo, uma atmosfera diferente dessa que estamos acostumados aqui. Estava envolvida por uma paz, uma tranquilidade, uma serenidade e uma confiança indescritíveis. E ali ela descobriu o verdadeiro sentimento de plenitude. Ela se viu toda de branco. Aliás, todos os que ali estavam usavam roupas brancas. Ela conversava com alguém. Aliás, tem uma forte sensação até hoje de que eles, ela e esse alguém, tiveram uma longa e esclarecedora conversa. Ela não se lembra de sua fisionomia, mas sabia que era ele, o seu mentor, seu mestre, o anjo da guarda, como queiram chamar. Apenas tinha certeza de que era ele. E a Isa estava disposta a ficar por lá. Era muito bom. O seu desejo era ficar, mas isso não foi possível, não naquele momento, pois não era ainda a sua hora, entende? Isa precisava voltar para cumprir a sua missão. Essa foi uma experiência e tanto. Agora eu vou falar na primeira pessoa, tá? Que foi como quando ela chegou na rede Ok, histórica, tá? tá ok.
Agora, como cheguei à história encantada e como me senti? Agora falando em como conheci a HE. Foi através do blog do Antônio Rosa, blog Cova do Urso, o já famoso construtor de pontes. Conheci o blog Sim, da Astrid, o da Adriana e várias. E a Cova do Urso era muito interessante, era um grande magazine e era uma festa, né? Porque ele chamava todo mundo, tinha vários assuntos, tudo isso, e a astrologia era a especialidade dele. E na Cova do Urso tinha a BED da Rede História Encantada. Então eu cliquei e cheguei. Estava vendo aqui, cliquei e cheguei. Eu estava vendo e relembrando. Entrei na HE no dia 27/8/2009. E no dia seguinte, já no dia 28, iniciei minha participação na meditação no chat da HE. E o meu primeiro contato com o comandante, eu ainda o chamava apenas de viajante na época, foi no dia 11 de setembro, no mês seguinte, poucos dias depois do dia 11 de setembro de 2009. Assim que entrei na HE, foi como que me senti em casa, um sentimento instantâneo, sabe? Me identifiquei com as pessoas, vocês todos, com a energia de lá, porque ler, eu não tinha lido nada ainda. Enfim, não me lembro da data, mas eu me lembro que tudo aconteceu muito rápido. Logo que entrei, a Teresa me acolheu de uma maneira, não tenho palavras, é sem palavras. Me senti super acolhido. E a Teresa já me chamou, convidou para entrar na administração. E quando me dei conta, eu já estava montando imagens também. Foi tudo no VaptVupt. Tudo aconteceu muito rápido, mas com uma intensidade sem palavras. Tudo na mais absoluta leveza e confiança, seguindo o fluxo. Vocês querem perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa? Que agora eu vou passar para outro item. não, eu lembro bem quando Isa entrou, claro que eu lembro, né? Tinha até um fórum a respeito. Ah, ela abriu um fórum, foi. O grupo de yoga, né? É, exato. Abriu. Naquela Ali época, é o grupo de yoga, é. E também abriu naquela fórum. Sim. época, é. Exato, exato. Tanto que quando a gente foi lá para Ribeirão Preto, ela fez yoga, né? Foi uma delícia aquela Fez, fez. viagem. Tem até foto dela fazendo. Então, daí, vou continuar, tá? Ok. Antes da cirurgia, eu era e fui cabeleireira. E também morei no Japão por 3 anos, uma experiência única e muito enriquecedora. Na verdade, eu trabalhava como decassec lá no Japão, numa fábrica, numa seção onde éramos alguns estrangeiros, todos do Brasil. Mas depois de um tempo, eu fui transferida para uma outra seção, em que eu era a única brasileira e os outros todos eram japoneses. Isso porque eu sou fluente, eu sei falar, mas não escrever. E aqui cabe esclarecer que sou descendente direta de japoneses. Direta porque tanto meu pai como minha mãe nasceram lá no Japão. E, basicamente, eu fui educada na cultura tradicional japonesa. Mas tem um aspecto de que, depois da cirurgia, eu praticamente esqueci a minha infância, esqueci da escola, esqueci de muitas coisas. E
fugiram, foram embora. Não eram mais necessárias. Acho que não. Aí, aí eu perguntei para ela, e como tem sido os anos na rede História Encantada? Então ela responde: de 13 para 14 anos já se passaram após ter conhecido, entrado e ficado na rede História Encantada. Todos esses anos têm sido de aprendizado, descobertas e o processo de conhecer-se a cada dia mais. E por que monto as imagens? Não sei, apenas sigo o sentir. Existe aquela famosa frase que diz que imagens falam mais do que 1000 palavras. E como falar bem nunca foi o meu forte, deixo as montagens de imagens que faço falarem por mim. Justo, não é? É muito Risos. bonitinha, né? Brincadeiras à parte, em todos esses anos na História Encantada, as imagens foram surgindo a cada sentir, a cada tema abordado referente ao propósito maior. Quero agora, então, agradecer a oportunidade de dar o testemunho. Namastê, sou muito grata. Nós é que somos tanto quanto gratos a você, Isa. Você é um exemplo de superação, força e determinação. Você fez um relato, vamos dizer assim, pequeno dentro de uma grandiosidade, do meu ponto de vista em particular. A gente fala muito em cultura, né? Isso aí, às vezes, de uma cultura, vamos dizer assim, mais tradicional, mais rígida, e está tão. Já veio aberta, né? E sim, suas imagens falam e transmitem o necessário a cada um de nós. Então eu te vejo, te respeito como um ser, não é só, e também é a superação, né? O ter que permanecer em terra para cumprir a missão, essa tua, por mais leveza que você dê a cultura como um todo, deve ter sido um pouco difícil, né? E são anos de convivência. Lembro quando nós chegamos em Ribeirão, né? Uma das pessoas estava bem cansada da viagem, essa pessoa tinha vindo mais distante, e você, assim que chegou, já foi fazer a yoga. Então, isso é um exemplo mínimo, né? Mas que demonstra tua força, tua determinação e tua constância. Então, HE agradece profundamente a tua presença. Namastê. Obrigada, Isa, pelo seu lindo relato, que dá para sentir que é de coração em cada palavra. Obrigada a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo. Grata.